Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa primeira live da semana hoje aqui. E hoje a live tem um tema muito especial, que é leitura chinesa e leitura japonesa dos kanjis. Eu acredito que todo mundo que estuda japonês sabe que a gente tem essa questão dos kanjis serem lidos com mais de uma leitura. Hoje a gente vai falar a respeito disso. Por que os kanjis têm mais de uma leitura e qual é a classificação dessas leituras? E se tem alguma forma da gente saber qual é a leitura que vai se usar no kanji? Primeiramente, eu queria pedir para quem está chegando para deixar alguma mensagem só para eu saber se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. Pessoal aqui no Instagram, pessoal aí no YouTube e no Facebook também. Por favor, deixem um oi aí só para eu saber se vocês estão me ouvindo bem. Konbanwa, Yuki-san, konbanwa. Ivete-san, konbanwa. Ivete aqui tá falando no Instagram. Yuki tá falando aqui no YouTube. Tá ouvindo? Beleza. Quando a gente estuda kanji, sempre fica aquela situação, né, de como você faz para saber qual a leitura você vai usar, porque o kanji tem inúmeras leituras e tudo mais. E eu queria saber de vocês, se vocês já pararam para pensar se tem algum tipo de regra, se tem algum tipo de modo que você pode saber qual a leitura você vai usar para o kanji que você está vendo. Se você nunca viu kanji na vida, será que tem alguma forma de você saber a leitura que você vai usar? O Rafael mandou um comentário aqui no Instagram. Eu estudo japonês há 1 ano e meio sozinho e já sei hiragana e katakana. Estou estudando kanji. Você acha que é possível ser fluente sem a ajuda de um professor? Inclusive, esse é um dos temas de live que a gente vai falar durante a semana. Para quem não sabe, eu vou fazer lives de segunda a sexta essa semana, assim como na semana passada teve. A gente também vai ter live de segunda a sexta nessa semana também. E nós vamos fazer essas lives sempre com um tema específico que tenha a ver com a língua japonesa, kanji, etc. Aí, gente, respondendo a pergunta do Rafael, falando assim bem rapidamente, Rafael perguntou se dá para ser fluente sem a ajuda de um professor. Olha, eu acho que é um pouco difícil. Você vai ter que ter algum tipo de guia, de alguma forma, você vai ter que ter algum tipo de guia. Pode ser que você use um curso online, você utilize algum curso online, mas você precisa ter uma sequência de estudo. Você precisa seguir um método, porque, assim, se você vai estudar sozinho na internet, assim, em geral, né, fica um pouco difícil de você conseguir se organizar para estudar, eu acho. Porque eu acho que você tem que seguir uma sequência e um método de estudo. E se você não conseguir fazer isso, fica tudo meio embaralhado. Então, eu acho difícil. Se você tiver um curso que você entre, eu acho que é possível. Mas eu acho que você tem que se preparar para não achar tudo que você precisa num lugar só. Porque o ideal é você buscar em vários lugares. Você vai, por exemplo, mesmo que você entre em um curso de japonês, vai chegar num ponto que você vai usar tudo que aquele curso tem e mesmo assim você vai sentir que você ainda precisa estudar mais. Aí você vai precisar buscar outro professor, né? Você não vai conseguir tudo num lugar só, eu acho. Mesmo com professor ou sem professor, você tem que se acostumar com a ideia de que você vai constantemente buscar o conhecimento em lugares assim diferentes.
Perguntaram, a live daqui é mesmo do YouTube? Perguntaram aqui no Instagram. Sim, eu estou transmitindo no YouTube, no Facebook e no Instagram também. Ok? Beleza. Perguntaram que horas são as lives. As lives são sempre às 9 horas, tá, gente? Sempre às 9 horas da noite. Todo mundo já jantou, todo mundo já comeu direitinho. Eu comi muito hoje, gente. Eu comi demais hoje. Sabe quando você faz a comida e a comida fica tão gostosa que você pensa assim, eu vou guardar metade para o dia seguinte. Eu pensei, vou guardar o resto para comer no almoço. Não, eu comi tudo na janta. Complicado. Vamos lá? Vamos começar então, pessoal, com o conteúdo de hoje. Oi, Thiago. Thiago chegou. Cheguei, estava no chat japonês. O que é o chat japonês? Thiago, o que é o chat japonês? Vamos lá. Vamos começar com o nosso tema principal de hoje, que é leitura chinesa e leitura japonesa nos kanjis. Primeiramente, eu vou falar uma coisa que não é segredo para ninguém. Os kanjis vieram da China. Os kanjis vieram da China, mas como eles vieram da China? Eles vieram caminhando pela China? Na verdade, os japoneses adotaram os kanjis como sistema de escrita. O que acontece? Teve uma pessoa aqui que comentou em uma live da semana passada que os japoneses não teriam kanji para atrapalhar se não fosse interferência chinesa, a pessoa escreveu. Só que, na verdade, não foram os chineses que se infiltraram no Japão e falaram agora vocês vão usar os nossos kanjis. Não foi isso. Foram os japoneses que pegaram e resolveram utilizar os kanjis. Porque a China era muito desenvolvida. A China era muito desenvolvida em muitos aspectos e os japoneses, que eram mais da nobreza, tinham mais dinheiro, eles frequentemente viajavam para a China para ver as coisas avançadas, né? Para ver as coisas mais desenvolvidas em vários ramos, né? Em vários aspectos da sociedade. E, com isso, esse intercâmbio entre chineses e japoneses foi acontecendo. E como os japoneses não tinham uma fonte de escrita que não era assim utilizada por todos, né? Eles usavam sempre os kanjis para escrever, né? Sempre utilizavam os kanjis para escrever, para falar coisas, registrar coisas, anotar coisas, eles usavam os kanjis. Conforme eles foram utilizando esses kanjis, eles começaram a adaptar esses kanjis. E esses kanjis adaptados, eles começaram a ter mais de uma leitura de utilização. Porque os japoneses, eles não estavam usando o kanji para escrever chinês. Quando eles utilizavam os kanjis, eles utilizavam para querer representar coisas em japonês. Então, tem dois aspectos aí. Tem o fato de que os kanjis, originalmente na China mesmo, eles já tinham mais de uma leitura chinesa. Para os kanjis, a leitura original do kanji já existia. E aí os japoneses ainda colocaram outras leituras que eram referentes a palavras japonesas. Eles colocaram essas leituras referentes a palavras japonesas dentro dessa mescla de leituras que já eram as leituras chinesas. Então misturou leitura chinesa e leitura japonesa. Mais de uma leitura chinesa, mais de uma leitura japonesa para representar uma letra. Para você ler uma letra, uma única letra, você chega lá e tem muitas leituras. Você tem muitas leituras. E isso foi sendo feito naturalmente, foi sendo utilizado naturalmente. Hoje em dia, se você vai num dicionário e você procura um kanji no dicionário, você vai ver dois tipos de leitura de escrita lá. Você vai ver a leitura onyomi.
onyomi, que é a leitura de origem chinesa. E essa leitura de origem chinesa, ela não é, na verdade, a pronúncia exata chinesa da coisa, né? Não é a pronúncia exata chinesa, porque os chineses, eles pronunciam as coisas de um jeito muito diferente dos japoneses. Então, não vai achando que você está falando com a pronúncia, com a leitura chinesa e o chinês vai te entender. Não ache, não pense isso, porque quem já estudou chinês sabe que tem aquele lance de tons, né? Em chinês, e você não. Se você erra o tom, você fala outra palavra, né? Então, não é a mesma coisa. Só porque você sabe a leitura chinesa do kanji, você não está falando chinês, né? Então, a questão é que eles pegam e eles colocam como leitura chinesa o que eles escutam e conseguem reproduzir para os japoneses, né? Então, nós temos, por exemplo, a palavra kanji mesmo. Vou escrever aqui para a gente poder ler. A palavra kanji é uma palavra que ela vai ter leitura chinesa. Kanji. É uma palavra que vai ter leitura chinesa. Só que essa leitura chinesa não é exatamente chinês. Não é exatamente chinês essa leitura chinesa que se fala, né? Não é chinês. É uma coisa aproximada do chinês que os japoneses conseguem reproduzir, né? Aí vai ser a leitura kan para o primeiro kanji e ji para o segundo kanji, kanji. Só que não é chinês isso, né, gente? Isso não é chinês, isso é o jeito que os japoneses vão falar de uma palavra que vai ser vinda do chinês com a leitura chinesa, entre aspas, né? Do jeito que os japoneses conseguem falar. E aí, nesse caso, quando vocês forem buscar esses kanjis no dicionário japonês, quando vocês vão buscar no dicionário japonês, vocês vão ver que esses kanjis, eles vão ter algumas leituras que vão ser representadas com katakana e outras leituras que vão ser representadas com hiragana. As que tiverem representadas com katakana, elas vão ser onyomi. Onyomi, que é a leitura de origem chinesa, né? Então vai ser onyomi, por isso em katakana, porque vocês sabem que katakana é usado para você representar as palavras vindas de fora. O William comentou aqui no YouTube que em chinês é Hanzi. Eu nem sei como pronuncia isso. Eu leio Hanzi porque eu tenho a tendência de ler em japonês, né? Hanzi, Hanzi, será que é assim? Não sei. A Maria Fernanda falou que são 4 tons no chinês, né? Não sei. É isso mesmo, Maria? Ela falou aqui no Instagram. Então, gente, quando a gente está falando de leitura chinesa, a gente está falando de leitura chinesa, a gente está falando do onyomi, a gente não está falando de uma leitura chinesa de verdade, tá? É uma leitura adaptada ainda por cima, né? Pelos japoneses. E às vezes os japoneses usam os kanjis de um jeito muito diferente dos chineses. Eles usam do jeito que eles pegaram e começaram a usar do jeito que eles queriam, né? Do jeito que eles achavam que era melhor, do jeito que eles achavam que deveria ser escrito, né? Se nós temos por um lado o onyomi, a gente por outro lado tem o kunyomi. O kunyomi é a leitura que vai ser baseada numa pronúncia de uma palavra que vai ser originariamente japonesa. Ela vai ser originária do japonês. Essas palavras eram chamadas de Yamato Kotoba também, né? Que eram palavras do reino de Yamato, né? Porque o Japão se referencia muito assim como país de Yamato. Eu não sei muito bem dessas partes históricas, mas quando se trata de kunyomi, a gente está falando de leituras que foram puxadas
para serem leituras combinando com palavras japonesas. Porque quando a gente tem palavras que vão ser assim palavras que você vai pegar do chinês e você vai jogar no japonês, às vezes eles pegavam palavras inteiras do chinês e colocavam no japonês diretamente. E aí ficava aquela pronúncia ajaponesada, né? Aquela pronúncia japonesada do da palavra em chinês para eles adaptarem, eles usarem como eles achavam que seria mais fácil de utilizar. Aí, gente, essa é a questão. Tem a leitura chinesa e a leitura japonesa. Eu vou colocar rapidinho aqui no Dictionary para a gente ver algumas palavras e a gente fazer a comparação dessas leituras. Dictionary.org, para quem não sabe, o Dictionary.org é um excelente dicionário para vocês usarem no computador. Vamos lá aqui. Então, vamos procurar uma palavra. Eu já vou pegar o pessoal do Instagram aqui também para colocar para ver. Vamos colocar uma palavra tipo manabu. A gente tem aqui a palavra manabu, que é aprender, né? Aí, se vocês olharem aqui, vai ter a leitura kun, leitura on. A leitura kun vai ser a leitura japonesa. A leitura on vai ser a leitura chinesa, tá? Leitura kun, leitura on. E aí vocês vão ver que a leitura on, ela tá em katakana, né? Ela tá em katakana. Por que ela tá em katakana? Porque ela é a leitura de origem chinesa. Por isso que ela está em katakana. E a leitura kun vai estar em hiragana, porque é uma palavra japonesa originária da língua japonesa mesmo, né? E aí a gente vai entrar aqui, né? Nesse kanji. E aí tem as leiturinhas. Tem uns kanjis que tem muita leitura. Vamos ver aqui. Tipo, esse kanji aqui de dia. Leitura pra cacete, né? Tem uns kanjis que só Jesus. Aqui. A gente tem várias leituras de japonesas e várias leituras chinesas. Leitura kun é a japonesa, leitura on é a chinesa. Gente, deixa eu confessar uma coisa para vocês. Eu, muito frequentemente, eu esqueço qual é qual. On, qual é o on, qual é o kun? Eu sempre falo leitura chinesa e leitura japonesa. Aí eu tenho que pensar, qual é o kun, qual é o on mesmo? Eu acabo misturando as duas. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui do Maurício. Eu vou falar a respeito do que você está querendo saber agora, Maurício. O Maurício perguntou: Konnichiwa, Monica Senpai, existe alguma regra específica para saber qual é a leitura certa de um kanji em uma determinada palavra? Ele perguntou isso aqui, né? Então, nós vamos falar sobre isso agora. Antes da gente entrar na forma como é que você pode saber qual é a leitura que você vai usar, como saber qual leitura que a gente vai usar, tem algumas dicas, mas elas não são exatamente para tudo. Sempre vai ter exceção. Sempre vão haver exceções. Mas antes de eu entrar nesse ponto, eu quero lembrar para vocês, gente, que semana que vem, dia 22, vai estrear a minissérie Segredos do Kanji. Essa minissérie tem 3 capítulos e nessa minissérie eu vou abordar um passo a passo que vocês podem seguir para vocês poderem aprender a ler textos em japonês sem furigana em 7 meses. Eu vou passar um passo a passo para vocês aprenderem a ler texto sem furigana em 7 meses. Nessa minissérie Segredos do Kanji. Vai ser totalmente gratuito
totalmente online. Para vocês participarem, vocês só precisam se inscrever. E o link da inscrição aqui no Instagram tá na bio. E no YouTube e no Facebook tá na descrição da live. Se vocês olharem na descrição da live, vocês vão ver que tem um link. Eu falo japonês, blá blá blá. Se vocês forem nesse link, vocês vão achar uma página onde tem um espaço para vocês botarem o e-mail de vocês para vocês se inscreverem. Se inscrevam logo para vocês não esquecerem, porque esse conteúdo, os episódios da minissérie só vão poder ser enviados para quem se inscrever. O Thiago disse aqui, eu me inscrevi, mas acho que já sei o segredo. Será que você sabe o segredo? Não é um segredo, são 3 segredos. É um segredo por capítulo, Thiago. Será que você sabe? É um segredo por capítulo. Então, pessoal, se inscrevam e depois, gente, depois que vocês se inscreverem, é muito importante que vocês confirmem a inscrição de vocês, tá? Confirmem a inscrição de vocês na caixa de e-mail de vocês e um e-mail de confirmação. Vocês só vão estar confirmados dentro da participação se vocês confirmarem a inscrição de vocês. Senão, a confirmação não vai ser feita e vocês não vão receber o link para assistir os capítulos da minissérie, tá? Então, é importante que vocês confirmem, beleza? Ok, recado tá dado, então vamos continuar aqui. Deixa eu beber uma água primeiro, eu acabei de voltar de uma aula, gente. Vamos lá. Então, já perguntaram aqui, a galera ansiosa, como é que você faz para saber qual leitura você vai usar? Alguém tentou me ligar aqui, desliguei. Tomara que não tentem de novo. Tem uma coisa que você pode usar. Você pode pensar assim, quando a gente tem um jukugo, quando a gente tem um jukugo, que é uma palavra composta de 2 kanjis, jukugo. Geralmente a gente vai usar a leitura chinesa. Só que aí, gente, geralmente não é 100% das vezes. Quando a gente tem um jukugo, o que é um jukugo? É uma palavra composta de 2 kanjis. A gente também tem o chamado Yoji Jukugo. Yoji Jukugo é um Jukugo com 4 jis. É um Jukugo com 4 letras, né? Yoji Jukugo. Eu vou até colocar aqui para o pessoal do Instagram ver. Peraí. Aqui, ó. Estou mostrando isso aqui para o pessoal do YouTube. Yoji Jukugo é um Jukugo de 4 letras, 4 kanjis. E o Jukugo é um kanji, é uma palavra usando 2 kanjis, né? Quando a gente tem um Jukugo ou um Yoji Jukugo, a gente, de modo geral, tá, gente? De modo geral, vai ter a tendência de usar a leitura chinesa, tá? A tendência de usar a leitura chinesa não é necessariamente vai usar 100% das vezes. Tem casos que vai ser leitura japonesa, só para contrariar. Deixa eu pensar aqui num exemplo que você vai usar. Depois eu penso nisso. Mas assim, essa é uma forma de você lembrar. Talvez 80 ou 85% das vezes vai ser leitura chinesa. Aí, quando a gente tem uma palavra que tem parte em hiragana, se parte dessa palavra vai ser em hiragana, a leitura vai ser a leitura japonesa. Um exemplo aqui que eu separei aqui
Por exemplo, quando a gente tem Gakse. Gakse e Manabu, que é aprender, a gente está tendo um Yoichikugo, não, um Jukugo, aqui Gakse é um Jukugo, e nós temos aqui Manabu, que vai ser uma palavra, exatamente uma palavra japonesa. Então, com isso, a gente vai ter o mesmo kanji sendo usado com leituras diferentes. Então, se tem um verbo, um adjetivo, que seja assim, um adjetivo i, você vai ter, muito provavelmente, a leitura vai ser a leitura japonesa. Porque vai ser uma palavra que vai sofrer algum tipo de transformação, né? O Maurício não deixe, né? Maurício, me deixa com vontade de falar Maurício deixe. Maurício deixe. Aqui falou, deu um exemplo, Yamada. Yamada como palavra que você vai ler com leitura japonesa, né? Mesmo sendo dois kanjis. Quando se trata de nome de pessoa, gente, nome de pessoa é uma coisa já em si totalmente diferente, porque quando se trata de nome, você pode colocar basicamente a leitura que você quiser, sabe? Nomes têm leituras especiais, né? Nomes têm leituras especiais, então eu diria que nome é exceção da exceção. Inclusive os dicionários, eles têm uma parte, os melhores dicionários eletrônicos, eles têm uma parte que é tipo dicionário de, como eu disse, nomes, né? Por exemplo, esse kanji aqui, ó, que é o kanji de cima, o e, esse kanji, ele vai ter uma leitura especial para nome. Alguém sabe qual é a leitura para nome desse kanji? Coloquem aí, por favor, quem souber. Será que alguém vai saber? A leitura especial desse kanji para nomes. Alguém sabe? Se usa o E também, né? Para nome, mas tem um especial. Se usa para nome também o E. Mas tem um que vocês, quem sabe, sabe. Quem não sabe, nunca vai chutar a leitura para esse. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Será que alguém sabe? Quando a gente tem um nome como Ueda, né? O Thiago colocou aqui Ueda. Aqui a leitura é o E, né? Se você tem aqui assim, é o E. A leitura é o E. Mas tem uma leitura especial. Tem uma leitura especial. Eu vou escrever um nome aqui. Como é que vocês leriam esse nome? Como é que vocês leriam esse nome aqui? Eu escrevi. Como vocês leriam esse nome? Eu quero saber se alguém sabe ler esse nome. O segundo é Oca. O segundo é Oca. É alguma coisa Oca. E não é o Eoca. Não é o Eoca. Dole uma, dole duas, eu acho que ninguém sabe ler. Esse aqui, gente, se lê Kamioka. Porque esse kanji aqui, ele vai se ler Kami também. Kami. Ele vai se ler Kami. Kami. Doido, né? Mas se usa com leitura Kami. É uma leitura especial para nome.
E tem vários nomes de estação que tem esse kanji e se lê com kami, né? Então, é uma coisa assim que você vai ver que tem os kanjis que você vai ter as leituras dos kanjis, apesar de você ter as leituras chinesas e japonesas, os japoneses vão pegar e vão inventar várias coisas também. Vão inventar várias coisas. Então, o segredo é você saber as tendências, conhecer as tendências. Por exemplo, se eu tenho um verbo, eu sei que isso é um verbo, então eu não vou tentar enfiar a leitura chinesa aí, porque eu sei que isso é um verbo. Né? Por exemplo, se eu tenho manabo, se você vê que é um kanji com um bu de hiragana, você não vai tentar ler isso aqui como gakubu, se o bu está em hiragana, né? Você vai pensar, bom, eu acho que aí não é leitura chinesa, não é verdade? A gente acaba se acostumando com essas tendências, né? A gente vai se acostumando com essas tendências. Só que tem umas palavras, vocês já repararam, gente? A minha cabeça explodiu quando eu percebi isso, quando eu prestei atenção nisso. Essa palavra aqui, gente, eu acho que boa parte das pessoas sabe ler. Boa parte sabe ler. Kyo, né? Você lê kyo com isso, na é verdade? Kyo. Só que kyo, como é que você divide isso com esses kanjis? Como é que você divide? São dois kanjis, não é? Então, cada um desses kanjis vai ter uma leitura, não é? Só que é kyo. Só que é kyo, gente. Kyo. Se é assim, kyo, kyo, como é que tu vai dividir? Não pode ser ki-yo, não pode ser kyo-u. Como é que você vai dividir isso? Vocês já pararam para pensar nisso? Não dá para dividir. Tem umas palavras que simplesmente você não tem como dividir a leitura. Não tem, porque é junto. Então você não tem como dividir isso. Falaram aqui, o kyo fica num só. Não, não fica num só. Você não divide. Você não divide isso. O segundo dá um sentido de dia. Então, sim, mas se você for olhar as leituras desse kanji, não tem leitura U. Não tem leitura U aqui. Se você olhar leituras. Quando eu ensino esse kanji, é sempre uma loucura. Porque essas são as leituras básicas desse kanji. Leituras japonesas Ri, Bi, Ka, leitura chinesa Nichi e Jitsu. Mas e todo o resto? E Ashita? Ashita, gente. Ashita. Ashita se escreve com esse kanji também, ó. Como é que fica essa história? Tem leitura tá também? Não tem leitura tá, gente. Não tem. É simplesmente, eles pegaram e eles inventaram essa porra toda. Eles inventaram, eles pegaram. Eu vou pegar esse kanji e esse kanji, eu vou colocar nessa palavra porque fica lindo, sabe? Eles inventaram isso. Eu não sei se em chinês, hoje, se escreve da mesma forma, assim, o kanji de agora e o kanji de dia, né? Eu não sei se em chinês se escreve assim, porque eu não sei chinês. Eu não faço ideia se você vai escrever dessa forma. Não tenho ideia. Só que
Só que a questão é que você não tem como, você não tem como separar esses kanjis e suas leituras nesse caso, porque você vai ter que usar essa palavra simplesmente. Aí eu quero chegar num ponto que a gente vai concordar que a melhor forma da gente encarar os kanjis não é a gente tentar pensar como é que eu sei a leitura do kanji. Como é que eu sei se a leitura é chinesa ou leitura japonesa, ou qual das leituras chinesas e qual das leituras japonesas. Eu acho que nesse ponto, o ideal, o que nós temos que fazer é aprender a palavra e aprender o kanji junto. Por exemplo, a gente tem aqui hoje, kyo, kyo. Quando a gente tem isso, kyo, a gente vai aprender, tá, eu escrevo kyo com kanjis de agora e dia. Eu escrevo kyo com esses kanjis, kanji de agora e o kanji de dia. É assim que eu vou escrever. E aí a gente vai lembrar, a gente não vai ficar pensando, mas o kanji de agora, ele se lê ki e o resto se lê yo, ele se lê kyo e o outro se lê u, né? Não é assim que a gente deve pensar. Não precisa ficar separando tanto assim as palavras. Você tem que saber as leituras básicas, claro, mas não fique chocada quando você vai encontrar, porque você vai encontrar fatalmente kanjis que vão ter leituras completamente nada a ver. Vão ter leituras completamente nada a ver. O próprio Astá, ele se lê Asu também, né? Asu significa amanhã. Você pode utilizar com leitura Astá ou Asu, sendo que Asu é usado em situações mais formais, né? E isso é muito, muito louco. Você só vai conseguir se adaptar a essa diferença linguística toda quando você consegue esquecer um pouco essa questão das leituras e tentar, assim, achar alguma forma de você aplicar. Então, você lendo esses kanjis, você vai aplicar o seu conhecimento de como se lê aquelas palavras. Se você não conseguir entender qual é essa palavra, se você não conseguir entender qual é essa palavra, você vai buscar no dicionário, aí você vai ver, essa palavra se lê asta, essa palavra se lê kyo. E assim você vai conhecendo novas. É assim que você tem que fazer. Conhecer as palavras básicas, mas manter a mente aberta. As palavras e as regras básicas, né? Que é essa questão do Jukugo. Quando você tem um Jukugo, ou um Yodi Jukugo, geralmente você vai ter a leitura chinesa. Por exemplo, aqui, Gakusei. Mas quando você não tem um Jukugo, você tem uma palavra que vai ter o hiragana, você não vai usar a leitura chinesa, você vai usar a leitura japonesa, né? Tem umas palavras que se usam, por exemplo, tabemono, né? Tabemono no mimono. Você pode usar como hiragana também, mas dá para usar só kanji e nem por isso vira shokubutsu, né? Tabemono. Tabemono. Eu já vi tabemono escrito assim, né? Geralmente escreve com B. Eu já vi escrito assim. Tabemono. Geralmente a gente escreve assim. Dessa forma.
Mas eu já vi escrito. Deixa eu mostrar pra galera aqui. Rabimono. Eu já vi escrito assim.